Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. TCE aprecia a auditoria de conformidade na Câmara de Rondonópolis. Pleno determina que ex-gestor do Detran devolva dinheiro aos cofres públicos. Resultado da primeira avaliação do MMDTC é apresentado em Congresso Nacional dos Auditores dos Tribunais de Contas. Os detalhes agora no TCE Notícias. O ex-presidente do Departamento Estadual de Trânsito foi condenado a restituir aos cofres públicos o valor de R$18 mil em razão de pagamentos de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público. A decisão é do Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Confira. A tomada de contas especial foi instaurada pelo Departamento Estadual de Trânsito para apurar supostas irregularidades em pagamentos dos serviços de telefonia móvel e energia elétrica, no período em que Teodoro Martins ocupava o cargo de presidente do Detran em 2011. As irregularidades foram confirmadas no relatório preliminar de auditoria do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que detalhou os pagamentos extemporâneos caracterizados como antieconômicos, pois se criaram encargos adicionais não condizentes com o caráter público da despesa ou com os gastos próprios da administração pública, além de afrontar a Lei de Responsabilidade Fiscal, que prescreve ao administrador o dever de agir de forma prudente e planejada para evitar prejuízos ao erário. Da análise dos autos, confirmo que os referidos apontamentos persistem, uma vez que, conforme documentos acostados aos autos, foram autorizados pagamentos de fatura de energia e de telefonia fixa após a data do vencimento, o que acarretou multa e juros, resultando assim em dano ao erário no valor de R$ 18.235,02, conforme demonstrado na íntegra do voto. Assim sendo, em consonância parcial com o entendimento da Secretaria de Controle Externo e com o parecer ministerial, o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, manteve a irregularidade apenas para Teodoro Moreira Martins, responsável pela prática dos atos do Detran. Dessa forma, condenou o ex-gestor à restituição aos cofres públicos. Dessa forma, condeno o ex-gestor a restituir aos cofres públicos, com recursos próprios, o valor total de R$ 18.235,02, devidamente atualizado, a partir da data do fato gerador, com aplicação de multa de 10% sobre o valor atualizado do dano, nos moldes da legislação vigente. Além da determinação de restituir valores aos cofres públicos, o relator recomendou à atual gestão do Detran que efetue o pagamento das despesas dentro do prazo de vencimento, a fim de evitar despesas ao erário, como juros, multas e correção monetária. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade pelo Pleno. A auditoria de conformidade na Câmara de Rondonópolis é apreciada em sessão da 2ª Câmara de Julgamento. Confira como foi. Essa foi a primeira sessão que o Tribunal de Contas de Mato Grosso registrou a presença de apenas conselheiros interinos compondo o plenário. A 2ª Câmara de Julgamento tem como presidente o conselheiro interino Moisés Maciel. Os trabalhos ocorreram na maior tranquilidade possível. Nós buscamos adotar na presidência da 2ª Câmara os mesmos princípios do nosso presidente Domingos Neto, que é uma pessoa que nos traz muita tranquilidade, muita serenidade, muita paz, e é assim que nós pretendemos trabalhar na 2ª Câmara do Egrégio Tribunal de Contas. Entre os processos apreciados está a auditoria de conformidade realizada sobre os atos de gestão da Câmara de Rondonópolis, de 2014 a 2016, quando o Legislativo Municipal esteve sob a presidência de Lourisvaldo Manuel de Oliveira.
Foram encontradas irregularidades ligadas a uma licitação que visava a contratação de serviço de locação e manutenção de software. Constato que a exigência de que a empresa possua profissional com vínculo empregatício e societário para comprovação da capacidade técnica profissional como condição para a participação da licitação é irrelevante ao objeto licitado, acarretando em ônus desnecessário, portanto, desproporcional e abusivo. Em relação ao apontamento de prazo de 5 dias para a empresa instalar programas de informática, entendo que esse prazo não é razoável no presente caso, pois é exíguo e desproporcional à quantidade de sistemas locados, caracterizando o direcionamento da licitação para a empresa que já prestava os serviços na Câmara Municipal. A vigência de 3 meses proposta nesse procedimento licitatório também foi alvo de apontamento do TCE. É que a empresa vencedora do certame, por meio de aditivos, continua até hoje prestando serviços, registrando um aumento de 800% no valor inicialmente licitado. Esse prazo não seria o real da contratação, uma vez que os serviços de locação de software estão sendo prestados de forma contínua e ininterrupta na Câmara Municipal desde o exercício de 2013. Assim, ao somar o valor global do contrato 41 de 2015, que era de R$ 100.050, aos aditivos contratuais, obtém-se um montante de R$ 900.450. Pela ocorrência de falhas graves na realização dessa tomada de preços, que afetaram a competitividade e a lisura do certame, o Tribunal de Contas de Mato Grosso aplicou multa ao ex-gestor da Câmara de Rondonópolis e outros responsáveis, além de determinações. E ainda determinou o encaminhamento desse processo ao Ministério Público Estadual. Voto no sentido de conhecer a presente auditoria de conformidade dos atos de gestão do exercício de 2014 a 2016 da Câmara Municipal de Rondonópolis, sob a responsabilidade do gestor, senhor Lourisvaldo Manuel de Oliveira, com aplicação de multa no valor de 12 UPF-MT e determinações conforme o voto integral. Resultados do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas são apresentados aos auditores de controle externo de todo o país. Com o objetivo de verificar o desempenho dos tribunais de contas em comparação com boas práticas internacionais e diretrizes estabelecidas pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, foi elaborado o Marco de Medição do Desempenho desses órgãos de controle. O resultado da primeira avaliação do MMDTC foi apresentado no 2º Congresso Nacional dos Auditores dos Tribunais de Contas, realizado em Cuiabá. Esse público que está reunido hoje aqui, que são os auditores, eles são parte importantíssima no processo dos Tribunais de Contas, né? Eles desenvolvem a atividade finalística. E grande parte dos indicadores do Marco de Medição de Desempenho diz respeito a essas atividades de auditoria. Então foi importante trazer essa informação para que eles conheçam a ferramenta, quais foram os resultados da primeira avaliação em 2015 e, a partir dela, quais são os desafios que são postos para os tribunais de contas e, naturalmente, para os auditores. Os auditores dos tribunais de contas sempre foram a força de trabalho que moveu o QATC e o Marco de Medição, né? Os auditores participam de todos os levantamentos, de todas as fases e, inclusive, agora, recentemente, a Tricom convidou a NTC para participar com sugestões da estruturação, do avanço, que é um processo, né, do QATC. Foram apresentados os indicadores, resultados e desafios em relação à composição, organização e funcionamento, planejamento estratégico, estrutura e gestão de apoio, recursos humanos e liderança, celeridade e tempestividade, normas e metodologias de auditoria, resultados de auditorias e comunicação e controle social.
Esses indicadores possuem 5 níveis de maturidade, que variam de 0 a 4. E a Tricom estabeleceu como meta no Planejamento Estratégico 2018-2023 o alcance de, no mínimo, pontuação 3 em cada um dos indicadores do MMDTC. Todo o sistema está engajado e voltado para essa finalidade específica. Então, hoje, por exemplo, se fala em auditoria com base em normas internacionais, no marco de medição de desempenho, na Tricom, no Instituto Rui Barbosa e em todos os tribunais de contas. Então, há uma convergência de debates, há uma convergência de entendimentos, há uma convergência de decisões em relação à implementação e aí tudo torna mais fácil. Daí a importância de a gente ter essa ferramenta bem divulgada e bem implementada pelos tribunais de contas. E esse trabalho conjunto entre os tribunais de contas, por meio da Tricom e a NTC, deve continuar. É que a entidade que representa os auditores de controle externo deve colaborar com a revisão dos indicadores do MMDTC ligados às áreas de auditoria e de recursos humanos. Há um compromisso formal do presidente da Tricom que convidou a NTC para contribuir no processo de atualização, de aprimoramento das resoluções diretrizes e do marco de medição de desempenho, buscando o fortalecimento das carreiras técnicas nos tribunais de contas. É assim que se constrói, né? E somos todos protagonistas de uma instituição importante, uma instituição republicana e que precisa dessa cooperação e chegou o momento de aprofundar essa cooperação. Cooperação já existia, mas cada vez mais ela se faz visível. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.